Do próximo 6 ao 29 de outubro vai se desenvolver em Roma uma assembleia especial do Sínodo dos Bispos sobre a região panamazônica. O que é um sínodo? Um sínodo é uma reunião de bispos convocado pelo Papa para, de caráter consultivo, portanto, para dar sua opinião ao Papa a respeito de um tema. Tem assembleias ordinárias a respeito de um tema, tem assembleias especiais, em geral, a respeito de uma região. Já houve vários sínodos especiais. Este aqui é um sínodo especial sobre a região panamazônica. Os instrumentos preparatórios desse sínodo, especialmente o que chama o Instrumentum Laboris, o documento de trabalho, que foi divulgado mais ou menos um mês e meio atrás, foram objeto de grandes críticas por parte de reputados teólogos e prelados da Igreja. Por exemplo, o cardeal Walter Brandmüller declarou que o Instrumentum Laboris era herético e um chamado à apostasia. Por que o cardeal Brandmüller disse uma coisa tão forte? De fato, o Instrumentum Laboris e o sínodo representam uma ruptura. Isso foi reconhecido pelo obispo de Essen, Monsenhor Oberbeck, que declarou que, efetivamente, o sínodo da Amazônia representa uma ruptura e que a Igreja não voltará mais a ser como antes. Em que sentido é uma ruptura? Há várias rupturas no sínodo. A primeira ruptura, e a mais importante, é uma ruptura teológica. Na realidade, o Instrumentum Laboris é baseado na teologia índia. Essa teologia índia é uma reciclagem da teologia da libertação. A teologia da libertação não considera Deus como um ser transcendente que se revela e que na Bíblia e na tradição nos ensina certas verdades que o espírito humano não consegue conhecer por si, mas que, pelo contrário, Deus é um ser imanente na história e que nos movimentos sociais que Deus está presente. Tradicionalmente, pela inspiração marxista da teologia da libertação, esses movimentos sociais eram, os partidos políticos, o MST, movimentos populares, etc. Com o desprestígio das correntes de esquerda pelo colapso da União Soviética e pela condenação da teologia da libertação pelo Vaticano em 1984, a teologia da libertação caiu no total desprestígio. Então, eles que fizeram se reciclaram. Em lugar de adoptar essas correntes revolucionárias marxistas como força propulsora, passaram a diversificar as que eles chamam classes exploradas. No caso, seriam os índios e a própria natureza. Então, essa teologia, daí nasceu a teologia índia. O que a teologia índia diz? Diz que, na realidade, Deus já se revelou a esses povos indígenas em 2000 anos de história e que é nos mitos e na cosmovisão que eles têm do mundo que se encontra uma revelação própria para eles e que, portanto, os missionários não têm que ir na Amazônia pregar o Evangelho, porque isso seria destruir a cultura ancestral dentro da qual eles vivem e a partir da qual eles veem as realidades religiosas e sobrenaturais. E isso inclui, evidentemente, respeito pelos pajés, pelas cerimônias de magia, etc. Como na cosmovisão dos indígenas
a natureza é sagrada e eles veneram os espíritos do rio, o espírito da montanha, o espírito das árvores, os espíritos dos animais, o que na realidade é uma visão panteísta de Deus, que Deus não é um ser transcendente, mas é um Deus que está imerso na natureza, e além do mais politeísta, porque são vários deuses, os diferentes espíritos que governam, aceitar a cosmovisão dos povos originários é renunciar ao cristianismo, é aceitar justamente as religiões pagãs, das quais o evangelho triunfou. Não? Na Bíblia está dito muito claramente que os deuses dos pagãos são demônios. Não? E os missionários que durante séculos têm catequizado esses povos indígenas declaram efetivamente de que nessas cerimônias de curandeiros há um elemento diabólico. Não? Então, a maior ruptura que o Instrumentum Laboris e aparentemente os trabalhos do Sínodo representariam para a Igreja é mudar da teologia cristã, baseada num Deus criador do universo e transcendente ao mundo, e adoptar uma teologia pagã, panteísta, não, pela qual Deus está imerso na natureza. A essa ruptura teológica se suma uma ruptura antropológica. Esses missionários que se recusam agora a bautizar, a evangelizar e, portanto, a bautizar, e se gloriam pelo fato de que nas missões deles nenhum índio é batizado, eles afirmam que um homem é incapaz de sair de sua própria cultura. Ele pode ver o mundo só a partir dos pressupostos de sua própria cultura. O padre Pablo Suez, que é o principal formador de todos esses missionários, afirma de que fora da cultura não há salvação. Ou seja, retoma o velho adágio de que fora da igreja não há salvação. Para eles é o contrário. Fora da cultura não há salvação. Logo, se cada um tem que ficar enclaustrado na própria cultura, não? E na realidade o que propõe é um regime de apartheid, não? Em que os povos, cada um tem que permanecer absolutamente isolado e imergido dentro da própria cultura e vendo tudo a partir da própria cultura, mesmo que essa cultura inclua, por exemplo, o infanticídio, como sucede em algumas das tribos indígenas do Brasil, por exemplo, os Yanomamis, que praticam o infanticídio. Quando na Câmara dos Deputados do Brasil se tentou apresentar um projeto de lei para acabar com o infanticídio entre os índios, o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica foi uma das entidades que se pronunciou contra, porque dizia que mais importante que proteger a vida de algumas pessoas individuais, era importante proteger a vida da cultura, porque a cultura passa a ter esse caráter totalitário do qual não se pode sair. Portanto, aceitar esse princípio é uma ruptura antropológica e enclaustrar os índios, não, na jaula da própria cultura e, portanto, do primitivismo que essa cultura implica. O presidente Bolsonaro tem toda a razão em dizer que o que eles querem é transformar a Amazônia em um zoológico humano. Não? Aliás, o cardeal Ratzinger, nos anos 80, numa viagem que ele fez ao México, já tinha comentado isso, que na realidade se pretende transformar os índios em uma coisa folclórica para ir visitar. Então, isso é impossível, uma ruptura antropológica, porque até hoje, e civilizacional, porque até hoje o que se queria fazer era tomar esses povos, civilizá-los, integrá-los dentro do convívio nacional e para que eles possam se desenvolver
como todos os demais brasileiros, e beneficiar, então, enfim, de todos os progressos da cultura, da saúde, enfim, dos benefícios que a cultura trouxe. Além do mais, é uma ruptura social, porque o Instrumentum Laboris faz grandes elogios do caráter coletivista da vida tribal. Eles dizem que nada na tribo é individual, o homem não tem absolutamente nada em particular. Tudo tem que ser feito por consenso e imergido dentro do grupo social. E apresenta isso como modelo contraposto à nossa sociedade ocidental, que é baseada na ideia de que cada indivíduo é uma pessoa individual que tem que desenvolver suas potencialidades e, portanto, que é livre e tem que ter os meios de poder desenvolver suas próprias capacidades, a propriedade privada, a livre iniciativa. Isso, para eles, é o pecado original, é a monstruosidade. Preciso favorecer o contrário, a vida coletiva. E então, os índios seriam o modelo acabado de vida coletiva. Não? Finalmente, é uma ruptura, digamos assim, ecológica. Pela Bíblia, nós sabemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e lhe deu o domínio da natureza, com a obrigação de cuidar da natureza e melhorá-la. Quantos aspectos no mundo têm sido melhorados por causa do homem? Na Europa, por exemplo, provavelmente tem as paisagens mais belas e bem tratadas do mundo. Quem que fez isso? Foram os monges. Os monges que transformaram, por exemplo, os pântanos da península no norte de Itália, transformaram esses pântanos no que? Em a cidade de Veneza, uma das cidades mais belas do mundo. Bom, esse é um trabalho de embelezamento da natureza feito por monges e por pessoas catequizadas por eles. Não? Bom, para o Instrumentum Laboris do próximo sínodo, isso não é assim. O homem é apenas um elemento dentro da cadeia, da corrente ecológica. E, portanto, o homem é que tem que estar ao serviço da natureza. E ele tem que tomar a natureza como modelo e entrar dentro da natureza e viver como animal. Ou seja, ele tem que renunciar à própria razão e perfeiçoar as coisas e, pelo contrário, voltar a ser um ente perfeitamente primitivo. Então, é colocar o homem a serviço da natureza, a serviço do meio ambiente. E isso implica uma imensa ruptura, não, com tudo o que a humanidade tem acreditado até aqui. Bom, por todos esses motivos, é preciso que os católicos, e particularmente os católicos brasileiros, que são diretamente afetados por esse sínodo, se preocupem, não, com o desenrolar do sínodo. Quer dizer, os bispos vão ter que discutir esse documento de trabalho e chegar a certas conclusões e apresentar ao Santo Padre. E esperemos que, por causa da reação dos católicos e dos católicos brasileiros, essas propostas sejam completamente rejeitadas. E nesse sentido que o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira abriu um site, panamazonsynodwatch.info ou .org, precisamente para levar a voz dos católicos e dos católicos brasileiros ao cenário do sínodo, para dar a visão do que os brasileiros verdadeiramente pensam e não dessas elucubrações completamente absurdas
vindas mais bem de teólogos, filósofos e antropólogos alemães que estão querendo impor de fora uma visão das coisas que os brasileiros rejeitam.